que Deus fez depois que eles pecaram? Sai daqui. Não vai ficar mais aqui, não. Agora vá arar a terra. Vá produzir o seu alimento. Então, meus irmãos, nós precisamos atentar para isso que Deus pode dar e Deus pode tomar. Se, porém, diz o apóstolo João, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A mão pesada de Deus caiu sobre o reino do norte por causa das suas múltiplas iniquidades e a falta de arrependimento à advertência divina. O reino do norte cai primeiro, 100 anos antes do reino do sul. Se não aceitarmos a repreensão do Senhor, sentiremos a ira santa de Deus. Jesus recebeu toda a ira de Deus em favor daqueles que nele creem. Meus irmãos, Jesus é a prova máxima que Deus não passa a mão no pecador, mas Ele puniu Jesus em nosso favor para nos resgatar. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão uma tribo de Judá. Mandou o exército assírio, e o exército assírio dizimou o reino do norte e acabou com o reino do norte. Anos depois, foi a vez do reino do sul sentir a fúria divina por ter seguido pelo mesmo caminho do reino do norte. Somos advertidos de que, se andarmos pelo caminho da transgressão, não vamos escapar do cinturão de Deus. Que possamos nos arrepender de nossas transgressões para não experimentarmos a mão pesada de Deus. Ou Cristo foi castigado em nosso lugar, ou seremos punidos por causa de nossas transgressões. Como diz a palavra: apartai-vos de mim, malditos. Não podemos nos esconder e escapar da ira de Deus por meios humanos. Ele nos achará e nos punirá. Pode levar algum tempo, mas o Senhor nos alcançará. Vamos confessar nossos pecados, abandonemos nossas iniquidades, creiamos em Cristo como Salvador do pecado, clamemos por misericórdia, e assim a mão pesada de Deus não cairá sobre nós. Há esperança. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e envie Ele o Cristo que já vos foi designado. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Concluo, meus irmãos. A maior aflição do pecado que podemos receber é a condenação eterna. Uma vez recebida, não tem como ser revista. Iremos chorar e gemer na eternidade sem nenhum tipo de alívio, porque pecamos contra Deus, contra o Deus eterno. Jesus mesmo disse que no dia do juízo ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os que creem em Cristo não serão condenados eternamente. Isso é a mensagem do Evangelho. Nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas poderão ser disciplinados duramente pelo Senhor por andar em caminhos que não glorificam a Deus. Então, o crente vai ser punido na eternidade? Não. Mas aqui vai. Se andar errado, vai ter disciplina do Senhor. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Se o pecado não é acidental, mas proposital, como foi o de Davi, porque ele viu a mulher tomando banho, depois ele mandou saber quem era, mandou trazer, então não foi um pecado acidental, foi um pecado proposital. Se o pecado não é pontual, mas contínuo, se o pecado não causa tristeza, mas alegria, não passamos pela experiência de conversão. Não somos servos de Deus. Necessitamos ser salvos por Cristo para obtermos a justificação, que é o perdão, a santificação, que é a libertação do pecado, e a glorificação é que na eternidade o pecado não fará parte mais da nossa vida. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Através somente de Cristo, podemos obter o perdão para o nosso pecado. Só Ele pode remover o nosso pecado. Ele está nos oferecendo o perdão para não sermos condenados com o mundo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que palavra gloriosa. Cristo perdoa e liberta do pecado. Ele quebra a corrente que nos fazia pecar, nos dando um coração novo. Ele nos dá do seu Espírito para sermos capazes de andar no caminho do Senhor. Um cristão não é mais escravo do pecado, mas é servo da justiça. Louvado seja Deus. Devido às tentações e à falta de vigilância, iremos pecar e até ficar um determinado tempo debaixo do pecado. Vamos ser disciplinados por Deus e sofrer devido à nossa obstinação. Mas por causa da intervenção de Deus, seremos perdoados e ajudados a vencer as tentações. Louvado seja o Senhor. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração.